Olá pessoal, vou mostrar algumas ferramentas dos efeitos de camada, certo? Nesse arquivo aqui do Photoshop, coloquei meu nome, duas tipografias, uma mais fina, uma mais grossa, essa a gente já conhece, e alguns desenhozinhos aí. Eu acabei usando minha marca mais antiga também. Então, vou transformar em um objeto inteligente, né? Já sabe, vira uma instância, esse cara está externo, e aí vou trabalhar com os efeitos, certo? Então, vou abrir opções de mesclagem. No Photoshop CC, a gente consegue adicionar novos efeitos e excluir efeitos, tornando o arquivo menor também. E podendo colocar, por exemplo, sombra projetada de várias maneiras. Então vamos embora. Vou colocar aqui o efeito de sobreposição de cor. Então você já observa aí que em sobreposição de cor a gente pode ter a cor em termos de porcentagem e também clareamento, escurecer, etc. Né? Usando todos os tipos de blend mode. Coloquei ela aí porque a gente pode usar a sombra projetada, por exemplo, e a gente tem a percepção de como são os elementos. Olá, gato, olha para lá. Tem um gato aqui do meu lado. Ok. Só gato. Oi, gato. Tudo bom? Sai daqui. Sai daqui. E aquilo foi uma bunda de um gato. Sai, meu amor. Vamos embora. Acho que eu tenho uns pelos voando por aqui. A sombra pode ser qualquer cor, obviamente, e a gente pode trabalhar com a modo de mesclagem também, por exemplo, usando clarear, etc. Que faz muito sentido, dependendo do que você quiser fazer. O legal do Photoshop, nesses estilos de camada, é que nada é exatamente rígido, né? Você pode usar a sombra para fazer efeito de luz e efeito de luz para fazer sombra. Meio bizarro, mas não parece tanto. Então, por exemplo, a gente tem a sombra interna também, que é esse carinha aqui. Vou colocar todo mundo como normal, diminuir distância, tamanho, etc. Quando eu aumento a distância desse cara, eu estou trabalhando com angulação, como seria na ferramenta de sombra projetada também. A distância é quanto ele anda, né? O tamanho é quanto ele está trabalhando assim, o desfoque é se ele vai ficar mais duro ou não, dependendo do que a gente fizer. Observe que a quantidade de pixels se mantém independente do tamanho do objeto, isso é uma coisa importante. Vou tirar esse desfoque e aí eu vou transformar esse cara, por exemplo, em luz, né? Botar um rosinha aí qualquer, vou dizer que é clarear ou sobrepor, e aí eu tenho uma luz interessante no meu objeto, ainda que eu esteja usando a ferramenta de sombra. Né? Eu gosto muito de usar sombra interna para trabalhar luz interna em alguns shapes, porque o brilho interno ele não tem essa questão de distanciamento. Né? Ele basicamente, eu vou colocar aqui como 100%, ele tem basicamente o tamanho e ele é de uma borda para dentro totalmente, né? Então a gente percebe bem como, dependendo do objeto for grande, a gente tem um grande espaço, se o objeto for menor, tiver poucos pixels, ele tem pouco espaço. Aumentando o desfoque, a gente cria, por exemplo, um contorno interno, não é necessariamente o que se quer. Então, trabalhar com esses parâmetros aí vai depender muito do que você realmente deseja. Sobrepor e dar um ganho aí na matiz. Obviamente, a gente tem em qualidade alguns elementos distintos, desfoque, etc. Ruído pode ser um parâmetro interessante para você. Ruído muito forte sempre é ruim, né? No geral, mas uns 10, 7% de ruído, dependendo do que você quer, é uma coisa legal.
Outra coisa importante é esse carinha aqui, ó, que pode nos dar variações interessantes para o nosso elemento. Então, ó, essa borda aqui mais desgastada, vamos dizer assim, né? Vou dar um OK aqui só para a gente visualizar. Movi o cara errado. OK. Então, essa borda aqui mais desgastada pode ser interessante, dependendo do que você quiser fazer. E aí vai funcionar de maneira distinta para tamanhos distintos, né? Cuidado com o que você quer, você pode conseguir. Vamos lá, outros efeitos, ainda em brilho interno, trabalhar com variação aqui do gráfico, lembrando que eu posso clicar no gráfico e modificar eu mesmo o meu gráfico. Eu posso dizer que em algum momento minha sombra estará menor, em algum momento maior, e assim produzindo essa distorção, né? E aí você vê que ele vai da cor que é sombra para a cor que é luz, dependendo do que eu quiser realizar. Muita hora nesse cuidado para não fazer besteira. Bom, cancelar aqui, tá tudo ótimo. Eu até gostei disso. E o legal é que você pode sempre sobrepor, né? Então, por exemplo, o acetinado, eu vou tirar o brilho interno e eu vou trabalhar só com acetinado. Como é que é o acetinado? Eu tenho um elemento de cor, deixei no cara errado, cancelar aqui para cor. Vamos lá. Acetinado. Eu vou tirar o brilho interno, vou trabalhar com acetinado. Eu tenho aqui uma multiplicação qualquer, eu tenho a relação de ângulo, eu tenho a distância, eu tenho o tamanho. Então, vou tirar o tamanho, posso mover a distância, então, como ele vai distorcendo os objetos, é como se fosse shapes, né? Com o booleano de subtração e soma e tal, tá essa loucura aí. E aí é o tamanho que vai desfocar essa loucura e gerar um efeito interessante, ou não. Pode se mudar o lado. Não tão assim, distância maior, tamanho menor. Pronto. E aí esse cara gera um acetinado, mas a questão é acetinado como? Posso escolher uma cor, tirar aqui a força dele, e aí sobrepor com um brilho interno, por exemplo, já ganha um valor diferente, e eu posso usar a sombra interna para dar um volume diferente. No caso do Photoshop CC, eu posso aplicar uma nova sombra interna, né, que ele está com o mesmo efeito. Eu posso colocar uma cor escura, ele meio que está cancelando lá, mas eu posso inverter de onde ele está vindo, ele vai passar a ser sombra, né? E aí eu gero um outro efeito, uma coisa quase um, um doce, né? Talvez um noisezinho no acetinado. Tem noise no acetinado? Não tem noise no acetinado. No brilho interno tem, eu posso colocar um ruídozinho. 13% é muito, botar 7. E aí eu começo a ter um brilho aí diferente que pode me valer alguma coisa. Ainda não estou feliz com isso, mas vai gerando valores diferentes à sobreposição das coisas. Tirar aqui a sombra interna. A primeira sombra interna foi usada como brilho, a segunda como luz. Cada uma funciona à sua maneira. Esse cara aqui está como sobrepor, eu posso botar como multiply, vai estar como sombra. Posso diminuir um pouco aqui, botar o brilho interno, e aí eu tenho um outro valor. Legal, né? Lembrando sempre que você pode trabalhar com os gráficozinhos, né, gerando algo próximo do acetinado. A sobreposição degradê é bastante simples. Eu vou tirar todo mundo aqui para não ficar uma coisa muito bizonha, porque certamente ficará.
Em vez da sobreposição de cor, eu posso ter a sobreposição degradê, dizendo que eu saio de um tom para outro tom, e aí ele vai sair de todo o meu conjunto, né? Se eu botar um cara aqui mais escuro, mais avermelhado, lá em cima amarelão, aqui embaixo amarelado, ou avermelhado, desculpa. Aí se eu adicionar o brilho interno, as minhas duas sombras internas, ele aparece de uma certa maneira. O acetinado aí é uma sobreposição muito forte. Se eu tirar, aí embaixo vai estar mais escuro, em cima mais claro, exatamente pela sobreposição de degradê ou gradiente. O brilho externo funciona mais ou menos como o brilho interno, né? Ele basicamente é um glow ao redor do nosso objeto. Eu posso aumentar o tamanho dele e a extensão, né? Gerando algum tipo de efeito também. Quanto mais eu aumento a força, mais ele estará forte. Esse cara é legal para botar entre dois objetos, por exemplo, inteligentes. É um terceiro objeto gerando brilho. Ah, temos o traçado, né, que ele vai sobrepor aí, então dependendo da sua sombra projetada, a distância teria que ser maior para ela aparecer. Observem que não aparece o contorno nesse cara. Eu teria que fazer a sombra projetada. Boa colocação, vamos lá. Então, vou tirar o traçado daqui, vou dar uma diminuída nessa distância. Eu quero um contorno para todo mundo. Se eu quero um contorno para todo mundo, eu envelopo ele num grupo, numa pasta de grupo, e aí nesse grupo eu aplico o efeito de traçado. E aí nesse grupo eu vou ter o traçado feito, né? Parece, isso foi horrível. Pronto, um amarelão aqui talvez. Pronto. Eu posso voltar aqui na sombra projetada, ok? E aí eu consigo mascarar uma coisa pela outra, né? E aí ele vai pelo grupo, eu consigo arrumar esse cara aqui, mudar o ângulo, aumentar e eu tenho tudo isso. E aí 23 é bom para esse cara, essa tipografia lá para cima não é legal, eu posso diminuir, a angulação não fica boa com esse cara mais fino, eu posso modificar a angulação para não dar problemas lá e eu tenho um cara mais homogêneo para todo mundo, certo? Então existem muitas propriedades aí que vocês podem ver. Boa sorte, bom trabalho.